A graça e a paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Com muita alegria, estamos aqui nessa noite fria, geladinha. Me surpreendeu, estava dentro de casa quentinho. Quando eu saí, eu falei, meu Jesus. Mas graças a Deus estamos aqui. Nada pode impedir de que nós estejamos aqui para louvar o Senhor. Amém. Quero começar essa reunião orando, falando com o Senhor primeiramente. Levante as suas mãos para os céus, pedindo para que Ele nos visite nessa noite e que nós tenhamos alegria em louvá-lo e ouvir a sua palavra. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te engrandecer nessa noite. Nós queremos te louvar com todo o nosso coração. Queremos, ó Deus, oferecer a Ti nessa noite, ó Deus, culto racional, ó Deus, como diz a Tua palavra, queremos, ó Deus, dar o melhor, ó Deus, do nosso louvor a Ti, Senhor. Queremos dar, Senhor, com alegria, Senhor, o nosso louvor a Ti. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o louvor da Tua igreja. Recebe, Senhor, o louvor, ó Deus, de cada um dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Que a glória do Senhor venha nos envolver. Senhor, ouve a nossa oração. Fala conosco também através da Tua palavra, através de cada cântico, Senhor, de tudo aquilo que vai ser feito aqui. E repreendemos toda obra maligna em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, abra comigo Josué capítulo 1, versículo 6 e 7. Nós vamos ler. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém? Veja bem, o Senhor disse isso para Josué, que foi o sucessor de Moisés. E ele precisava de uma palavra específica do Senhor para o seu coração, para aquele momento desafiador que estava vindo para as mãos dele. Tomar o lugar de Moisés. Olha um negócio desse. Moisés foi simplesmente aquele homem que Deus usou para tirar o povo do Egito. Abriu o Mar Vermelho, fez o povo passar a pés enxutos. O povo não sentia calor no deserto. O povo não sentia frio no deserto à noite. Porque de dia no deserto é muito quente e de noite é muito frio. Então Deus, durante o dia, colocava uma sombra sobre eles e à noite uma coluna de fogo para esquentá-lo. E esses milagres e mais milagres aconteceram através de Moisés. E agora esse rapaz tem que assumir o lugar de Moisés. E ele precisava de uma palavra de ânimo. E Deus falou com ele: seja forte, corajoso. Não desista da minha lei, da palavra. Medita nela dia e de noite, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então todo o ânimo, toda a força desse rapaz, Deus diz a ele que está na meditação da palavra. Viu aí? Então, meditando na palavra, que nós vamos ser fortalecidos, animados pelo Senhor. A nossa fé, ela é reacendida, fortalecida. Então nós precisamos, em cada desafio, em cada momento da nossa vida, precisamos da palavra do Senhor para nos fortalecer e nos animar no Senhor. Amém, irmãos?
Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero orar especialmente agora por cada um dos irmãos, e lembre dos irmãos que não estão aqui. O irmão Pedro, que está com a família enferma. Vamos lembrar também da irmã Edith, que está enferma. O presbítero teve que levá-la na UPA hoje. Vamos lembrar dela. Vamos lembrar da Laura, do Paulo. Vamos lembrar da Tânia também, da pastora. Vamos lembrar dos nossos irmãos agora, pedindo que Deus dê ânimo, força, que Deus revigore na sua palavra cada um de nós, e que o inimigo não tenha espaço em nossas vidas para tentar nos derrubar, nos desanimar, nos parar no Senhor. Que o Senhor nos revista de força, de alegria e de fé renovada, para continuarmos a lutarmos em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar, Senhor, pela Tua igreja. Eu estendo as minhas mãos, ó Deus, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos. Ó Deus, eu oro, ó Deus, pela vida do irmão Pedro e a sua família, pela Tânia, pelo Paulo, a Laura. Ó Deus, oro, Senhor, ó Deus, por todos os irmãos, a irmã Elizabeth, a irmã Mara, o irmão Adi, a irmã Valdete, o presbítero, a Lisa, a pastora. Deus, todos os amados irmãos, nós clamamos aqui, Senhor, pedimos ânimo, pedimos força. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha renovando a nossa fé, renovando as nossas forças no Senhor, para continuarmos, ó Deus, batalhar, ó Deus, pela fé, batalhar pela igreja, batalhar pelo reino do Senhor. Ó Deus, fortalece a Tua igreja, enche a Tua igreja de vigor, Teu Espírito Santo, Senhor, possa encher cada um da alegria do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, cada família, ó Deus, cada irmão amado, que a graça do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja em paz do Senhor, amém? Então juntos vamos adorar a Deus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor, adorar o Rei Jesus, Senhor. Desse mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. Desse mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. Desse mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus, Senhor, adorar o Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus.
os povos se curvam, as bocas se abrem para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abranam, os povos se curvam, as bocas se abrem para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. É verdade, Senhor. Sempre iremos adorar a Deus, por isso continuaremos a cantar para Jesus. Vamos continuando adorando ao Senhor. Por quê? Porque o Deus da montanha está presente em nossas vidas, né? Tudo é calmo no alto da montanha, tudo é prazer se a vida satisfaz, mas tudo muda se descer no vale. Não perca a fé, irmão, você não está só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem alegria. Pela fé no alto da montanha é tão fácil, a vida é melhor, mas no vale, no fundo desse vale, Ele prova a fé e não te deixa só, pois o Deus da montanha é
nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem alegria. A vida é fácil quando está por cima, mas no vale surge tentações. Tenha fé no vale ou na montanha, Ele é fiel e não te deixa só. Verdade, Senhor, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem alegria. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. O choro dura uma noite, mas na manhã vem alegria. Amém, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, né? Ora. Amém, irmãos. Nós vamos continuar louvando ao Senhor agora, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero que você que tenha trazido, prepare agora para a gente orar e consagrar ao Senhor. E os irmãos que não trouxe, mesmo assim consagre a sua vida, suas finanças diante do Senhor. Peça para Deus te abençoar. Amém? Vamos orar consagrando em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos consagrar agora os nossos dízimos, nossas ofertas. Ó Deus, pedindo para que o Senhor abençoe cada família, a fim de que nunca falte, Senhor, nada em cada despensa, em cada mesa. Que o Senhor venha suprindo, ó Deus, as necessidades de cada amado irmão. Que nenhum irmão dessa igreja, Senhor, possa passar necessidade. Nós pedimos que a Tua mão bondosa mobilize a Tua igreja, caso alguém esteja passando necessidade, a fim de socorrer esses irmãos e abençoar esses irmãos. Ó Deus, abençoa-nos para abençoar. Dá-nos da Tua bênção, Senhor, para nós abençoarmos aqueles que precisam, Senhor, ó Deus, da nossa ajuda. Ó Deus, abençoa essas pessoas através de nós, através de cada um de nós. Abençoa a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer suas ofertas, seus dízimos, quem trouxe. Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor nessa noite. Em 2 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 1.
1 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1 em diante, até o versículo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas do que sobre mim, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Curve a cabeça em nome de Jesus. Amado Deus, que a Tua graça nos visite neste momento, nos dá entendimento da Tua Escritura, nos ajude, Senhor Jesus, nessa noite a compreender aquilo que temos para entregar como mensagem, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, que o nosso coração, amado Deus, esteja aberto, esteja disposto a se tornar, amado Deus, um coração transformado pelo Senhor, um coração verdadeiramente de um servo do Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém. Pode sentar. Baseado na necessidade que nós, como igreja, precisamos, de maneira muito urgente, de entender a nossa condição de servo do Senhor, e de tão somente servo do Senhor, e de voltar às Escrituras, e de tirar das Escrituras o molde de um servo, e a partir das Escrituras formar o nosso caráter de servo, não sobre aquilo que nós pensamos que um servo deve ser, agir, mas como a palavra nos orienta que é. E trazendo a responsabilidade para nós aqui dentro, eu e vocês precisamos aprender por este molde, pela Escritura. Nós precisamos moldar o nosso coração, o nosso caráter de servo de Jesus a partir da Escritura Sagrada. E eu escolhi então este versículo que é um dos versículos mais conhecidos, a minha graça te basta, que traz no seu contexto um homem extraordinário depois do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o apóstolo Paulo. Um homem que verdadeiramente era servo de Jesus. Um homem que podia, com toda a autoridade, dizer e disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a partir desse exemplo de Paulo, nós vamos, e de outros exemplos que eu separei aqui,
eu gostaria que os irmãos olhassem para a Escritura e prestassem atenção o que é um homem de Deus, como um homem de Deus se porta, o que é um servo de Deus. Porque o que nós encontramos aqui dentro da Escritura e o que nós encontramos fora da Escritura, no mundo atual, é totalmente diferente. É totalmente oposto. O cristão da igreja primitiva era um. E o cristão que nós encontramos hoje é diferente. Por quê? Porque nós paramos de observar a Escritura. Porque nós paramos de nos moldar de acordo com a palavra do Senhor. Então, eu li todo essa primeira parte do capítulo 10 para a gente entender o que se passava na igreja de Corinto. Embora fosse necessário a gente ler também capítulo 9, algum pedaço dele, e a gente vai ler daqui um pouco, mas o contexto dessa passagem traz o apóstolo Paulo se defendendo. Essa aqui é uma argumentação de defesa do apóstolo. Por quê? Porque a igreja de Corinto tinha sido invadida por falsos apóstolos, com novas doutrinas. Homens que não tinham as marcas do Evangelho, homens que não eram obedientes a Jesus, mas que, no entanto, faziam sinais, operavam milagres, faziam maravilhas e traziam doutrinas para a igreja. Então foi necessário o apóstolo Paulo dizer o seguinte: esses homens são falsos. São falsos pelo fato de eles nunca terem tido um coração de servo, um coração que sofresse pelo Evangelho como eu sofri. Um coração que se sujeitasse à vontade de Deus da maneira que eu me sujeitei. E é exatamente assim que a gente vê quem é servo e quem não é. Por isso eu peguei esse exemplo. E o apóstolo, então, só para a gente ter uma noção da defesa dele, versículo 23 do capítulo 11, só para a gente ter uma noção aqui da argumentação do apóstolo. Capítulo 11 de 2 Coríntios, no versículo 23. Ele diz assim: são ministros de Cristo? Ele está se referindo aos falsos apóstolos. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Esse era o apóstolo Paulo. E aí ele diz o seguinte: esses caras têm revelação para a igreja? Eu também tenho. Eu também tenho, só que eu não vou me gloriar. Não devo me gloriar nelas. Mas apesar disso, eu vou contar uma para vocês. Eu conheço um homem, aí ele tira dele porque ele não quer se exaltar. Eu conheço um homem que há 14 anos atrás teve uma experiência tão forte que eu não sei se foi fora do corpo ou com o corpo inteiro, ele foi arrebatado. E lá em cima ele ouviu palavras tão lindas, palavras espirituais, palavras que nunca se ouviu, que ele não consegue nem reproduzi-las. E aí ele diz o seguinte: e quando eu retornei dessa experiência, Deus pôs um limite em mim. Deus pôs um limite no meu coração. Quando eu retornei, tinha um mensageiro de Satanás para me esbofetear,
para que eu não me ensoberbecesse em relação àquilo que me foi revelado. E isso me incomodou, disse o Paulo. Era algo que me incomodava, me chateava, a ponto de eu orar 3 vezes ao Senhor para que tirasse isso de mim. Mas a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E agora que vem a resposta daquele que é servo, daquele que tem o coração voltado a ser submisso ao Senhor. Olha a resposta de Paulo: de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. De boa vontade eu vou aceitar esse limite que o próprio Senhor fez. Quem estava castigando Paulo não era o diabo, mas o próprio Deus impondo um limite ao coração pecaminoso de Paulo. Então eu peguei o maior exemplo depois do nosso Senhor Jesus Cristo para ver que crente não é super-homem o tempo inteiro. E que o Senhor ele vai nos colocar limites e que nós devemos nos dobrar diante dele. Que o nosso coração tem que estar disposto a obedecer o Senhor. Paulo, depois de ter uma revelação extraordinária, genuína, não é que nem essas que a gente vê aí fora, às vezes, nos banners da igreja, foi ao céu 50 vezes e vai contar como que é. Não foi essa palhaçada, foi algo sobrenatural, real, e custou um preço. E esse homem era servo. De boa vontade, pois, me gloriarei, ou seja, me alegrarei nas fraquezas. Por quê? Porque Paulo era inteligente, irmãos. Paulo era sábio. Paulo conhecia o Senhor. Ele sabia que, embora ele estivesse com esse problema e que esse problema não foi removido, ele seria sustentado pelo Senhor. Ele seria suprido pelo Senhor. Ele sabia que, para sustentar e aguentar esse espinho na carne, ele tinha que contar com alguma coisa, que era a graça. Então ele se alegra porque ele sabe que pode contar com a graça de Deus. Esse é o coração do servo. Ele não se alegra porque o Senhor dá coisas materiais apenas. Ele não se alegra com qualquer outra coisa. Ele se alegra porque ele sabe que no dia da angústia a graça do Senhor vai estar com ele. Ele sabe que o Senhor vai tratar o seu espírito. Ele sabe que às vezes o Senhor vai castigá-lo a fim de protegê-lo dele mesmo. Mas ele sabe que ao mesmo tempo vai ser consolado, vai ser sustentado, vai ser guardado, vai receber um poder sobrenatural para sustentar. E ele diz assim: para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Para que em mim repouse o poder de Cristo. Por isso eu vou me alegrar. Por isso me gloriarei nas fraquezas. Porque sei que o Senhor vai depositar em mim o poder de Cristo. E ele chega a sentir prazer. Irmãos, quando um crente passa por uma luta hoje, o que ele vai fazer? Campanha para Deus reverter o quadro. Ele não quer saber. Ele não quer ser consolado dizendo assim: irmãos, aqui tudo é passageiro, um dia o Senhor vai nos enxugar nossas lágrimas, nós vamos estar aos pés do Cordeiro de Deus, nós vamos receber dele um abraço, lá seremos consolados. O Senhor nos garantiu a vitória, o Senhor nos garantiu a vida eterna. Isso é motivo de alegria. Ele quer dizer: não, mostra a tua fé que Deus vai te honrar. Deus não quer te ver por cauda, mas sim por cabeça. Tu não foi feito, tu comerás o melhor dessa terra, né? E por aí vai. Por aí vai. E Paulo diz o seguinte: eu sinto prazer então. Isso é loucura. Mas para o crente verdadeiro que é servo e que experimenta esse consolo, é prazeroso. É isso que nós devemos cultivar no coração. É aquele ditado, né, que a ovelha ela não berra, mas o cabrito berra. Então é diferente. Ele está dizendo o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias.
por um motivo, por amor de Cristo. Por quê? Porque quando eu estou nessa situação, onde a minha mente e todas as circunstâncias mostram que eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque foi depositado em mim o poder de Cristo. Então essa é a chave. Esse é o coração de servo que o Senhor quer de mim e de vocês, e foi assim que Paulo foi. Então, irmãos, às vezes, acontecem situações difíceis, e nós vamos caminhar agora para outros versículos, e quem sabe aconteça algo, uma situação difícil na vida da liderança, e talvez aqueles que são carnais e meninos na fé e que não conhecem o Senhor digam, esses aí não estão com nada. Não é possível que sejam homens de Deus e estejam passando por isso. Porque não olham para a Escritura. Paulo, o maior servo, o mais cristão dos apóstolos, aquele que repreendeu o apóstolo Pedro na cara, sendo Pedro quem era. Esse homem passou por tudo isso. Esse homem esteve lá em cima e Deus jogou ele lá embaixo. Então isso faz parte, porque Paulo, antes de ser apóstolo, ele era servo. Então, irmãos, se o Senhor nos proporcionar um momento difícil, é um momento de crescimento. É um momento de nós curvarmos o nosso coração diante do Senhor. E observando a Escritura, o mesmo Deus de Paulo, que encheu Paulo com o Espírito e o poder de Cristo, é o mesmo que vai nos sustentar. Amém? E uma outra passagem, que nós precisamos entender o sentido. Filipenses capítulo 4, e versículo 13. Esse é o carro-chefe do povo que gosta de vitória. Colossenses 4, 13. Quem nunca ouviu essa frase aqui num carro, num estabelecimento comercial? Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas campanhas são feitas em cima disso? Em cima desse versículo, dizendo que nós podemos todas as coisas se usarmos a nossa fé, porque Jesus nos fortalece. Então, nós precisamos olhar o contexto dessa passagem. E quem escreve essa carta? O mesmo Paulo, lá de 2 Coríntios. O mesmo Paulo que sofreu todas aquelas coisas. E o que leva Paulo a dizer que ele pode todas as coisas? Será que Paulo podia ser bem-sucedido, desejar todas as riquezas do mundo, ter todos os desejos do seu coração atendido pelo Senhor, porque ele tinha Jesus que o fortalecia? Eu acho que a passagem não diz isso. Então nós devemos usar da maneira correta. Esse versículo só é válido para um crente de verdade, para um crente que está sujeito a passar por essas coisas. Versículo 10, o contexto da passagem diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhais antes. Mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Olha o contexto da passagem. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome. Assim, em abundância como em escassez. Servo do Senhor. Está dizendo o seguinte: eu passei fome, eu passei abundância, eu tinha de tudo para comer, eu podia escolher, mas teve um momento na minha vida que eu não tinha nada, eu passei fome, eu passei a escassez. Mas em todas as circunstâncias eu vivi contente, porque fui sustentado pelo Senhor.
Por isso eu posso passar todas essas coisas naquele que me fortalece. Então nós não vamos dizer que nós somos servos do Senhor se o Senhor nos apertar e a gente querer saltar fora. Se o Senhor permitir um momento de adversidade dentro da nossa casa, uma hora que falta coisa dentro do armário, se a gente abrir a nossa boca para murmurar, para maldizer aquilo que Deus está fazendo, então nós não somos servos. Não somos servos, não fomos experimentados ainda. Não passamos pelo novo nascimento. Não estamos dispostos a ter um coração disponível para o Senhor trabalhar. Mas o contexto da passagem é outro. É de um homem que se sujeitou, e era o apóstolo Paulo. Talvez isso, nos dias de hoje, é motivo de escândalo. Dizer que um pastor, um diácono, um obreiro, passe por uma dificuldade. Os religiosos desses dias vão dizer que falta unção, que falta poder de Deus, que falta fé, porque o homem de Deus não passa por isso. Mas o apóstolo Paulo está relatando que passou por isso. Esse é o servo que o Senhor deseja. Irmãos, Deus não é mau. Deus não é mau. Ele não vai nos deixar numa situação ruim a vida inteira. Então, são momentos de amadurecimento. Momentos onde a nossa fé vai ser testada. O nosso coração vai ser testado. Nós passamos por um problema. Em 2019, os irmãos vão lembrar. E a única coisa que eu tinha no coração, e eu entregava ao Senhor todos os dias, eu dizia: Senhor, eu vou dormir com a minha consciência tranquila, porque o Senhor sabe que eu não fiz absolutamente nada. Nada. Mas a situação toda era chata, era triste, era de amargura, de tristeza, de opressão. E passado tudo aquilo, eu pedi para o Senhor uma resposta. O porquê dele ter levado por aquele caminho. E um dia o Senhor me levou lá no Antigo Testamento e disse: eu te levei para o deserto para saber o que existia no teu coração. Momentos difíceis. Momentos de dor, de angústia, de lágrimas, né? Como diz o salmista, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Momentos onde a alegria se aparta, onde o prazer das coisas vai embora. Momentos que nós temos que viver, difíceis. Mas nem por isso deixamos de ser crentes. Nem por isso deixamos de ser cristãos. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Passamos por esse momento porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas o apóstolo Paulo teria problemas. O apóstolo Paulo teria problemas em viver nos dias atuais. Talvez ele não durasse tanto. Com certeza o apóstolo Paulo, se estivesse vivo hoje, ele não pregaria em certas igrejas. Eu acho interessante uma das passagens da Bíblia Sagrada, eu quero compartilhar com os irmãos este último exemplo. Quem quiser abrir, senão só acompanha, que eu vou ler, é bem rápido. Aqui do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 7. Olha que passagem interessante. 7. Capítulo 20, versículo 7. É uma das passagens que mais intriga o meu coração pelo que Paulo realizou aqui. Ele diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongava o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico,
que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Paulo, este mesmo servo das outras cartas, um homem que foi tremendamente usado aqui. O que mais me intriga não é o fato de Eutico ter sido ressuscitado, é a pregação que não acabava nunca. Mas era necessário. Irmãos, imagina a cena. O cara começa a pregar no fim da tarde. À meia-noite, alguém cai da janela, morre. O cara ora, o menino ressuscita, ele volta, ministra a ceia e segue pregando até amanhecer. Que coisa extraordinária, irmãos. E certamente não era bobagem, era doutrina. Era a revelação que os antepassados não tinham. Era o mistério de Deus que o apóstolo estava revelando para a igreja. Que coisa maravilhosa. Mas esse mesmo homem deu uma ordem, orou, e esse menino ressuscitou, a vida voltou. Mas ele era servo. Ele não era super-homem. Ele não era o super Paulo. E tinha coisas que o Senhor não deixava ele resolver. E um exemplo disso, para nós encerrarmos, é um exemplo muito íntimo do apóstolo Paulo com Timóteo. No capítulo 5 da primeira carta a Timóteo, ele diz o seguinte, versículo 23. Olha que coisa interessante. Diz o seguinte: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha que coisa interessante. O mesmo homem que às vezes as pessoas tocavam em seus aventais e eram curadas, o mesmo homem que pregou com autoridade uma noite inteira, que ressuscitou uma pessoa, não pôde curar o seu discípulo. Talvez Paulo tenha orado pela enfermidade de Timóteo. Talvez o próprio Timóteo tenha orado pela enfermidade estomacal que ele tinha. Mas tem momentos que o Senhor não vai atender a oração. E não é porque Paulo perdeu a unção, perdeu a graça, era frio, não é porque Timóteo estava em pecado, é porque a vontade de Deus era essa. Então nós precisamos aprender com a Escritura que às vezes o Senhor vai dizer sim, e às vezes o Senhor vai dizer: a minha graça te basta. O que era mais difícil, Deus curar uma úlcera ou Deus ressuscitar Eutico? Para Deus era a mesma coisa. Mas Deus, ele pôs um limite. E quantas outras orações de Paulo não foram atendidas, que não foram registradas? Né? Então, irmãos, é esse o modelo de crente que a Bíblia apresenta. Um crente que às vezes Deus vai usar para ressuscitar, mas que às vezes vai ter que se contentar com nada. Com nada. Com calúnia, com difamação, com peso na carne e no espírito. Então, que a gente possa olhar para a Escritura. Eu não estou dizendo que aqui vocês vão sofrer a vida inteira, que o Evangelho é só sofrimento. Não é, irmãos. Tem momentos maravilhosos, como esses que eles viveram, mas tem momentos difíceis. E nós não podemos olhar para esses momentos difíceis com os olhos de uma criança na fé, mas sim com o olhar de servo, sabendo que o Senhor está no controle.
É aquela passagem, Mateus 6,6, que manda nós entrarmos no quarto e trancar a porta e falar com o Senhor que está em secreto. E em secreto nos recompensará. Então falta isso para nós. Falta uma intimidade com o Senhor para criar essa característica de servo. Então, eu creio que para Tessalônica é essa mensagem. Vamos olhar para nós, né? Vamos olhar para nós. Talvez a gente esteja murmurando demais, reclamando demais, né? Talvez alguém chegue aqui e diga: pá, esses caras não têm unção nenhuma para pregar, eles não têm revelação nenhuma, né? A gente tem essa proposta de amadurecimento para a igreja, né? Então, veja esses exemplos, né? E vamos amadurecer nesse sentido. Amém? Ninguém aqui é super-homem, super-crente, detentor de todo o poder, né? Só Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Curve a cabeça, vamos orar. Glória a Deus. Querido e poderoso Deus, e queremos, Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo nos ajude a nos moldar conforme a Tua Escritura, conforme a Tua Palavra, que essa igreja, que esses irmãos, em nome de Jesus, observem, amado Deus, o que foi passado, o que foi vivido por esses homens dentro da história, dentro da Escritura, e que a gente venha moldar o nosso espírito, nosso caráter a partir da Tua Palavra, que nós venhamos ser maduros, que nós venhamos crescer na fé em nome de Jesus Cristo, que a mentalidade de servo invada o nosso ser, que nós venhamos nos apresentar diante do Teu altar como Teus servos, como aqueles que estão sujeitos à Tua vontade, seja ela qual for. Em nome de Jesus Cristo, nos dê este entendimento, trabalhe no nosso coração, trabalhe na nossa mente. É isso que precisamos, nós precisamos ser Teus servos. Em nome de Jesus Cristo, nos capacite a ser, amado Deus, porque pelas nossas forças nós não podemos. Em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos, como o apóstolo Paulo, achar motivo de alegria. Esse momento, apesar de difícil, mas oportunidade para que o Senhor se manifeste, para que o Senhor console, para que o Senhor proporcione momentos que vão nos alicerçar e nos fazer crescer em nome de Jesus Cristo. Que cada crente tenha essa mentalidade aqui, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos ao Senhor e crendo que o Senhor vai trabalhar, nós te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. No alto da montanha, tudo é prazer, se a vida satisfaz, mas tudo muda se descer no vale. Não perca a fé, irmão, você não está só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem alegria. Pela fé, no alto da montanha,
da montanha, é o mesmo do vale. Nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem alegria. A vida é fácil quando estás por cima, mas no vale surgem tentações. Tenha fé no vale ou na montanha. Ele é fiel e não te deixa só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem alegria. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.